Mais um Baião de Dois para você que acompanha aqui o nosso podcast. O Dia dos Pais está chegando. Hoje a gente conta a história de um pai que deixou um grande legado. Ele que trabalhava aí no ramo de instrumentos musicais, cases e tantas outras coisas aqui em Teresina, Denise. E mais que isso, viu? Ele deixou de tocar os acordes da Josf em 2021 por causa do Covid-19. Mas olha, ele uniu os filhos no propósito de reerguer a empresa que ele criou, que estava passando por dificuldades. E deu certo, viu? Vocês vão acompanhar agora a história de superação, de reinvenção em meio à dor dos filhos do seu Joaquim. Joelle, Débora e Joaquim Neto. Sejam muito bem-vindos ao nosso Baião de Dois. O show tem que continuar, não é, Denise? Com certeza, Joelma. Eu quero começar aqui dizendo da felicidade de recebê-los. Cada um na sua área. Já atuava, já trabalhava de uma certa forma. Só o Neto ali mais novinho, né? Que ainda estava começando. Mas, gente, processo de luto deve ser muito difícil. Eu nunca passei por um processo tão doloroso quanto esse de vocês. Mas será que lá do céu, de algum lugar, tem alguém aí mandando uma super força para vocês? Quem começa a responder? Pode responder. Realmente o processo de luto é muito difícil, né? Você acaba se redescobrindo, né? Você enquanto pessoa, sem aquela pessoa, né? E a vida continua ali ao redor, a vida das pessoas continua, e você tem que aprender a lidar com tudo que continua, mas que falta uma grande parte, né? E ele, pra gente, pra família inteira, ele sempre foi uma grande presença, né? Aquela pessoa que era feliz, que animava, que estava ali perto para ajudar. Então, assim que ele faleceu, que foi 15 de maio de 2021, a gente retornou na empresa, reabriu, acho que 3, 4 dias depois, né? Então, assim, a gente teve que ter aquele processo de luto, mas todo dia indo lá, abrir a empresa, que era a cara dele, o coração dele ali. Então, realmente, assim, foi um processo muito difícil. Mas o que ajudou a gente, o fato da gente sempre ser muito unido como irmãos e como família, era aquela coisa assim, tinha dia que a Joelle às vezes não estava muito bem, ela não conseguia ir lá. Mas aí eu e o Joaquim Neto, a gente estava. Ou vice-versa, né? Então, esse apoio que continua até hoje, ele foi algo assim que foi essencial pra gente conseguir passar por isso, né? Para o sentimento que vai amenizando com o tempo, mas que não some, porque a dor ela vai ser eterna, principalmente por ele ter sido quem ele foi nas nossas vidas, né? Então, realmente foi um processo muito, muito difícil. Agora, naquele momento, Joelma, a empresa passava por dificuldade. A gente estava vivendo a pandemia ainda de uma forma muito intensa, né? E por não se tratar de produtos essenciais para aquele momento, né? Até então não visto como essencial, até aquele momento, a empresa passava por dificuldades. Então, vocês tiveram que enfrentar a dor da perda, o luto e a dificuldade da empresa de um homem que era o centro da casa, que animava, que gostava de música, que gostava de churrasco e que também era o provedor da família. Sim. Esse período realmente ele foi assim de muitas mudanças mesmo em todas as partes do nosso cotidiano, digamos assim. A minha vida principalmente mudou de uma forma muito repentina porque eu estudava para concurso e aí eu tive que parar de estudar para concurso para cuidar da loja que estava com essa situação ruim. Como a loja depende essencialmente de produtos musicais, digamos assim, a maior parte dos nossos cases e outras coisas são de atividades do setor de eventos, iluminação, som e outras coisas assim. A gente já estava com 2 anos que não tinha eventos em geral. Então são 2 anos de uma empresa no vermelho, que a gente teve que segurar um pouco ainda essa situação até conseguir começar a reverter. E aí veio a dor, né, Joelma? E a dor, né, Denise? Eu fico ouvindo a Débora falar, às vezes a Joelle não estava bem, às vezes eu não estava bem, às vezes o Joaquim Neto não estava bem. E aí eu fico pensando, vocês tiveram que recalcular uma rota bem grande e cada um vem de um segmento diferente. O Joaquim acabou de falar, eu estava estudando para concurso. Joelle, você estava fazendo o que nessa época? Eu trabalhava em 2 grandes instituições do Piauí. Sou jornalista, né, por formação. Sim.
E desde a universidade eu já trabalhava com a parte de assessoria de imprensa. Então eu fazia isso nessas duas instituições. Quando nosso pai faleceu, nós tivemos uma conversa, né? Poucos dias depois, acho que uns 2 dias depois. E aí, né? E aí? O que a gente vai fazer? A gente vai fechar? A gente vai continuar? E a gente viu que nosso pai fez tanto por nós a vida inteira, né? Por toda a nossa família, que era impossível, assim, pensar em fechar aquela empresa. Porque, na época, acho que 38 anos, né? 38 anos já de empresa. Conhecida, assim, no Piauí todo, Pará, Maranhão, outros estados, né? A gente já vendia para outros estados também. E muita gente ficou surpreso. Disse, meu Deus, vocês vão continuar. Alguns clientes chegaram a falar assim, olha, a gente sempre comentava, né? Até ver o nosso post dizendo que a gente ia dar continuidade, eles comentavam, nossa, a gente achava que vocês iam fechar, que a empresa ia acabar e que a gente ia ter que correr atrás de outros profissionais, né? E não, assim, a gente realmente decidiu continuar, para continuar mesmo o legado dele, né? Como é que eu posso dizer? Para honrar, sabe, a vida dele, o trabalho dele, realizar o sonho dele, né? Então, eu trabalhava nessas outras duas instituições. Quando ele faleceu, o Joaquim Neto, que estava ainda no período, acho que fazendo o TCC dele na universidade, ele ficou mais à frente, né? Ele ficava lá durante o dia todo. A Débora trabalhava numa outra instituição também. Ela ficava nessa outra instituição pela manhã até o iniciozinho da tarde, depois ela ia para a empresa, mas também trabalhava de onde ela estava, né? Assim, dava um auxílio, né? Ou seja, vocês se dividiam. Nós nos dividimos, mas assim, o trabalho mais pesado mesmo, assim, de estar lá constantemente, de entrar ver aquelas 4 paredes, assim, tudo lembrava ele, né? Assim, a alma dele ali dentro. Era o Joaquim Neto que estava lá. E com o passar do tempo, a gente conseguiu reverter a situação que estava no vermelho, e assim, usando a nossa expertise, né, como jornalistas, como assessoras. Então, a gente conseguiu reverter esse quadro. A gente tinha o nosso número, né, nosso pai, quando estava no hospital, ele teve que assinar a demissão de funcionário lá, porque estava realmente muito difícil de manter. E nós conseguimos aumentar esse quadro de funcionários, começou a entrar muito serviço do Brasil inteiro, ainda mais. E a gente viu, né, que estava ficando muito difícil para o Joaquim Neto. Então, a gente teve que sentar mais uma vez e tomar mais uma decisão. Aí foi quando o Neto, eu lembro muito, que me marcou muito, né, uma coisa que ele me falou. Ele disse assim, se você decidir sair do seu trabalho, né, parar de atuar assim, de forma mais direta na tua área, tu tem que ter em mente que é isso que tu vai fazer a tua vida inteira. Tu vai ser feliz, assim? Acordar todos os dias e estar dentro da empresa e fazer aquilo dali todos os dias. Isso me fez refletir muito. Eu, sim. Porque eu sei que aquilo dali, que o meu pai vai estar comigo todos os dias. É forte. Ali. É muito forte. É muito forte. A gente fica ouvindo, Denise, para quem está ouvindo a gente através das ondas do rádio, aqui na 90.9, assistindo em formato de videocast, a gente está contando a história. A Denise já está chorando, né, gente? Vou tomar de conta aqui, né? Não posso nem olhar muito para ela, porque se eu olhar para ela, muito forte. A gente está contando aqui a história do legado de um pai, seu Joaquim Soares de Souza Filho, Josf, né? As iniciais aí, ele transformou na década de 80 o sonho dele em hobby, o hobby dele em negócio, né? E aí ele teve a vida findada, a vida deles deu uma desafinada, mas aí a gente fez lá aquela retomada e aí agora eles estão aqui. Eu tô com o Joaquim Neto, eu tô com a Débora, eu tô com a Joelle, que estão contando pra gente como é que está a vida, a recalculada aí de rota que eles deram, a virada de chave que eles deram. E a gente continua aqui tocando o barco de muitas outras formas. E vem aí o segundo Dia dos Pais, né, Joelma, sem o seu Joaquim. O primeiro foi dolorosíssimo, né? Eu acredito que a dor ainda esteja aí dentro de vocês. Mas, do outro lado, como é que vocês imaginam que está o seu Joaquim, sabendo que poucos meses depois que ele se foi, ele conseguiu unir ainda mais os filhos no propósito de reerguer o sonho dele? Vocês pegaram uma empresa da qual vocês
não conheciam no funcionamento pleno, vocês só sabiam que era a empresa do pai de vocês. Em poucos meses, vocês se debruçaram, né, sobre o trabalho lá e vocês reergueram esse sonho dele. Como será que está o seu Joaquim hoje? Eu vou começar a responder essa pergunta e depois eu acho que a Débora vai finalizar o Neto. Poucas semanas depois, eu acho, ou poucos meses, eu não lembro mais agora. Nossa gerente da empresa, ela estava olhando o celular, né, da institucional e tal, para fazer algumas mudanças e tudo, e ela enviou um áudio pra gente. E nesse áudio, era um áudio que ele gravou para ele mesmo. Eu acho que talvez ele estava participando de algum curso, alguma coisa assim, que ele tinha que dizer nesse áudio como é que ele via o futuro dele, né, no ano seguinte. E aí ele disse assim, que no ano seguinte, ele queria que a JOSF fosse conhecida em todo o Brasil, que ele queria pagar melhor os funcionários dele, né, aumentar a quantidade de funcionários e pagar melhor. Acho que foi isso, né? Basicamente isso, assim. E eu acho que ele tá muito feliz, porque nós estamos conseguindo realizar o sonho dele. Todos os dias esse sonho ele vai se realizando um pouco mais. Ele profetizou. Nossa, que forte, E gente. assim, em relação ao Dia dos Pais, né? Mais uma data. É muito forte, né, pra gente, porque nós sempre fomos muito unidos. E além da união mesmo normal, a gente tinha a união em relação à música, porque a gente cresceu no meio da música. Ele ensinou a Joelha a tocar violão, me ensinou a tocar teclado, ensinou o Joaquim Neto a tocar bateria. Crianças e a gente tinha, ainda, né, crianças, então a gente tinha a banda de casa. A gente, por exemplo, a gente tem muitas memórias de infância. Por exemplo, faltava energia em casa. Cada um pegava um instrumento e ficava todo mundo lá no escuro tocando, cantando. E então, assim, a música sempre foi muito presente, né, nas nossas vidas. E a gente vê, assim, que essa questão da empresa, de continuar, é uma missão nossa, um propósito que a gente... Era o sonho dele, que a gente tornou como nosso sonho, né? E eu lembrei, quando você falou do Dia dos Pais, que fica muito, assim, pra mim guardado, que no último Dia dos Pais que eu passei com ele... Eu fiz uma homenagem no Instagram da empresa, que foi um vídeo, pedi vídeos de vários clientes que tocando ao lado dos filhos. E aí a gente gravou um vídeo de uma música que ele gostava muito de ouvir. E aí eu gravei o vídeo, eu gravei ele assistindo o vídeo, né, no Dia dos Pais. A gente montou uma mesinha de café da manhã, e aí ele se emociona muito no vídeo. Então, sempre quando chego perto dessa data, eu vou ver aquele vídeo, né, me emociono demais. Mas eu sinto, assim, que... Eu sei que de onde ele estiver, ele sabe que ele cumpriu a missão dele como pai, como profissional, porque eu tenho certeza que ele sente orgulho do que a gente fez. Assim, claro que a gente pode fazer mais, a gente sempre pode fazer mais. Mas, assim, a gente vai tentando na medida do que pode, no nosso limite, né? E eu tenho certeza, assim, que o que fica pra gente, o que conforta um pouco ele sabe que ele foi muito amado. Ele sabe que ele deixou uma família estruturada, que ele deixou filhos unidos, que ele deixou a nossa mãe, que ela ia estar bem amparada por nós. Então, eu acho que é o que fica, né? O que a gente tenta pensar, né, em relação à data. É impressionante, Denise, como ele deixou vida. Seja nas paredes, nos Olha, instrumentos, exatamente. nos vídeos. Ele deixou muita vida. Joelma, eu tive a felicidade de conhecer o seu Joaquim. E não precisava de data comemorativa. Dia dos Pais, Dia das Mães. Pra que esperar para um dia para festejar a vida? Um dia comum. Uma terça-feira, né, que é dia de podcast, era o suficiente para ele para estar ali ligando a Rádio 90.9, fazendo um churrasquinho e curtindo a vida. E só para a gente retomar um pouquinho a história de vida do seu Joaquim, porque a história de vocês está completamente, e da JOSF, completamente ligada a ele. Como foi que o seu Joaquim, Neto, começou com essa história de música, de consertar instrumentos musicais, de fabricar os próprios instrumentos e transformar isso num negócio? Porque vocês hoje abraçaram o negócio do pai de vocês, mas isso foi uma coisa que começou com ele na década de 80. Por quê, gente? Tinha algum músico na família? Tinha alguma coisa que ele queria conquistar? Como é que foi? Porque vocês não têm nada a ver com a música e foram parar hoje na música. Sim, né?
não como músicos, mas como alguém que trabalha com músicos. Eu acho que ao redor não tinha ninguém que tocasse, na família como a gente tem, por exemplo, né? Mas ele começou tocando. A história começou com ele tocando baixo, que era o instrumento que ele mais gostava. E a partir disso aí começou a se tornar um emprego, digamos assim. Ele começou a fazer serviços Pontuais ali. Pros amigos. de luthieria, serviços simples, e isso aí, como ele sempre, tudo dele surgia da necessidade. Ele mesmo ia fazendo as coisas acontecerem a partir da necessidade. Então, por exemplo, ele começou a tocar, começou a mexer no instrumento. Começou a mexer no instrumento, isso foi virando um negócio, ele foi aprendendo mais, agora começou a fabricar instrumentos, violão, baixo, coisas assim. Ligado a isso, começou a fazer caixas de som, porque também estava ligado, os amigos iam pedindo, começou com esse segmento. Foi aprimorando as caixas de som e o setor musical, precisavam também dos cases que não tinha aqui. Só que isso tudo ia começando com coisas bem simples, as caixas de som simples, os cases eram caixotes de madeira e que foram melhorando, foram ganhando forma para chegar no padrão que a gente faz hoje. E hoje são lindíssimos, viu, Joelma? E assim, olha só, gente, a astúcia de um homem que viu ali na necessidade própria. Primeiro ele queria ter o próprio instrumento musical, não podia comprar o da loja, e foi lá e fez o dele. E aí foi vendo que tinham outras pessoas querendo consertar o seu próprio instrumento ou ter o seu instrumento e também não podiam comprar o da loja pronto. Era um Que empreendedor visão, nato. viu? Ele era. Que visão. Altamente criativo. Altamente criativo. Hoje nós temos produtos na nossa empresa que outras empresas que também fabricam cases no Brasil não têm. Só nós temos. Que partiu da ideia dele, da Dele, cabecinha dele. Da ideia, da cabeça dele. Eu acho que ele se divertia muito nesse processo. Ah, Com certeza. certeza. Não Ele era vivia trabalho, falando, era diversão. ele vivia falando assim, você pode ser o que você quiser. Se você for gari, eu quero ser gari. Se você acordar todos os dias feliz, tá ótimo. Você escolheu ser gari, seja o melhor gari. E seja feliz na sua profissão. Porque eu acordo todos os dias, toda segunda-feira. Eu acordo cedo porque eu vou fazer o que eu amo fazer. Ele vivia dizendo isso pra mim. Que coisa boa, viu, Denise? Vou voltar lá no café da manhã. Volta. No dia que a Débora se reuniu os clientes. Depois eu vou falar de café também, tá? Eu vou falar agora, porque depois a gente pode falar agora. Adoro. Eu fiquei pensando, se ele gostava, ela fez uma mesinha posta lá, e a gente tá perto do Dia dos Pais, vamos dar essa inspiração aí Adorei. para tantas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo a gente, porque lá nas lojas Mariana você pode encontrar todo o material para fazer uma mesa posta, viu? Não só uma mesa posta, como também um presente aí para o seu pai. São 2 lojas no centro e uma loja na Zona Leste, que é a Lojas Mariana Home, tá bom? Lá na Anfrísio Lobão. Aqui a gente tá cheio de coisa das lojas Mariana, daqui a pouquinho os meninos vão mostrar. Eu Tá mostrando adorei. agora. Olha, tá linda a nossa mesa Cezinha aqui. chegou aqui, comeu o pão, eu falei, não come, Cezinha. Decorativo, É só esse pão, viu, gente? Mas olha que coisa linda. E você pode seguir a Lojas Mariana pelas redes sociais, @lojas_Mariana. E fala que viu aqui no podcast Baião de 2 que tem um precinho especial. É verdade, viu, gente? Por falar em especial, as cases ficaram muito famosas e especiais, não só aqui no Piauí, no Brasil, já estão espalhadas pelos cantinhos do mundo também. Mas alguns artistas, através da internet, ampliaram aí o sucesso da Josi, não é verdade, meninas? Bastante. Como é que foi isso, gente? Essa viradinha de chave? Porque a Josf existia aqui no Piauí com uma força, mas não tanto nos outros estados. E aí, justamente quando a coisa ficou mais difícil, de repente, pá, estourou. Qual foi a virada de chave? Eu acho que tudo eu tento, assim, enxergar um propósito, né, nas coisas. Uma grande amiga que eu amo muito disse assim pra mim, no processo do luto, até a sua formação lhe ajuda nisso, né? Você como jornalista vai lhe ajudar a você desenvolver. Porque antes eu gravava os vídeos em que ele falava. E hoje eu faço os vídeos para a empresa. E aí a gente focou muito nessa questão do marketing. Vamos fazer as pessoas conhecerem. Então, bora, como é que a gente pode fazer? E aí a gente usou muito as redes sociais, né? O Instagram. E foram aparecendo, né? Porque essa área de música precisa muito dos hard cases, porque eles realmente protegem e os equipamentos que são comprados são caros, né? Então você não quer deixar desprotegido. E aí eles foram aparecendo, né? Assim, a gente já fazia para o Tarcísio do Acordeon, né, Neto?
E aí Washington apareceu também Washington Brasileiro, o Desejo de Menina, eles já eram nossos clientes. E aí a gente começou a vender também para o Mano Walter, O João né? Gomes, Vitor Fernandes. Só gente massa. E essa galera gostou do trabalho de vocês? Postou? Como é que foi? Gostou. Os meninos encontraram com o Mano Walter, né? E aí, pra entregar o case que ele tinha encomendado. E aí, tiraram fotos. E assim, as pessoas acabam vendo, né, esse trabalho e, tipo, as pessoas compram, então é porque é bom o material. Que maravilha. Fico feliz demais, viu, por essa história de vocês. Por vocês hoje estarem sorrindo, né? Eu acompanhei Joelma, ouvintes, internautas. Eu acompanhei esse processo de luto dos meninos, sabe? Tive a felicidade de conhecer o seu Joaquim e tenho a felicidade de ter essa família no meu coração. E eles estão aqui não por essa relação, que fique bem claro, viu, Joelma? Eles estão aqui porque a história deles merece. Com certeza. E principalmente porque a gente está chegando numa data que mexe com o coração de muita gente, né? E é importante a gente dizer que tem gente que mesmo nesse processo de dor consegue se reinventar, consegue seguir, consegue superar. E vocês são provas disso. Agora, eu lembro que seu Joaquim, né, antes de falecer, ele ficou um tempo internado, né? E lembro que vocês iam lá visitá-lo, vocês conversavam com ele. Eu já vi ali que Débora tem uma tatuagem e uma assinatura. O que é isso? É a última frase que eu ouvi dele, né? E a assinatura, que é Josfi, né? O nome da marca. E essa frase eu ouvi, eu tava assim, no hospital a gente pôde acompanhar, a gente ficou lá enquanto ele estava internado. E a gente ficava o tempo todo, sempre ficava um de nós. E aí, quando o médico disse que ele ia precisar ir pra UTI, era eu quem tava lá, né? Então, eu fui a última pessoa a vê-lo. E aí, na porta da UTI, eu, pai, te amo. Aí ele respondeu, eu também te amo, filha. E aí, a Joelle também fez, né? Que foi a mesma coisa também, É né? a mesma frase, Joelle? É a mesma frase. Olha só, igual. Eu também te amo, filha. Eu não pude estar, né, com ele no hospital. Porque na época a Covid ainda estava assim bem forte, né? E eu tava com uma bebê pequenininha, a Celina. Na época ela tava com 11 meses só. Então, infelizmente, eu não consegui estar presencialmente com ele, né? Mas eu tentava falar praticamente assim todos os dias. A gente chegou a fazer até videochamada e tocar, né? Tocar e cantar para ele. Meu esposo tocando, eu cantando, né? E mostrando a minha filha para ele. E assim, sempre que a gente ia se despedir, era dessa forma. Neto, também tem tatuagem aí? Não, essa foi uma coisa mais particular delas, até porque foi a frase que ele disse pra Débora, né? Pra elas. Comigo ficaram outras recordações. Qual foi a última conversa de vocês? Eu não consigo lembrar da última conversa. Eu consigo lembrar da rotina no hospital, que foi 1 semana e meia, mais ou menos. E ele falava sobre o que pra você? Ele se preocupava muito com a empresa, né? Assim, fora as conversas normais, a preocupação dele, a grande preocupação dele, na verdade, não só no hospital, o tempo todo, qualquer dia, era com a empresa. Como ia ficar. E aí, tava bem ruim no período, né? Bem ruim mesmo. Mas a gente tentava tranquilizar ele até que eu acho que uma das meninas falou pra mim, olha, talvez essa não seja a melhor opção. Tentar tranquilizar ele, porque ele quer saber como tá. E aí, depois de alguns dias, eu comecei a passar como é que eu digo? Um boletim mais detalhado de como estava o dia a dia. O cliente tal fez isso, aconteceu isso, o fulano, e foi levando. A cabeça não desligava, né? De jeito nenhum. Mas tudo isso que o Neto tava cuidando da empresa, né? E enquanto se dividia também na questão dos cuidados com o papai no hospital, porque nos primeiros dias estávamos só nós dois. E ligado também à música, tem um fato assim que me marcou muito, né? Eu acredito que ao Neto também. Que ele precisava fazer a fisioterapia, né? E era com a VNI, que eles jogam um vento muito forte, né? E ele não estava conseguindo fazer no início. E os médicos diziam, ele precisa fazer.
E aí a gente ficava assim, meu Deus, o que a gente pode fazer? Aí o Joaquim Neto sugeriu da gente levar o violão, né? Então, durante toda a fisioterapia, que eram 3 vezes ao dia em cada turno, por 1 hora, a gente tocava e cantava pra ele. Então, a gente pegava o repertório que a gente sabia que ele gostava muito, né? E a gente sempre ia cantando. E, assim, ia ficando cada vez mais difícil, porque a gente via, assim, que como era complicado pra ele estar ali naquela situação, mas ele... Só dele estar ali, ele tentava pela gente. Eu sentia isso, porque acho que por ele não... Ele tava, assim, muito mal, né? Então, ele... Debilitado, né? A gente, pai, eu só quero ouvir tal música. Aí ele falava, ou então ele conseguia falar, né? Ele pedia a música, e aí a gente cantava. E, inclusive, teve até uma música que eu ouvi a primeira vez, depois que eu cantei no hospital, agora, há pouco tempo, que foi Velha Infância, da Marisa Monte, que ele gostava muito, a gente tocava junto, quando a gente tocava na banda de casa, e ele pedia muito no hospital, né, Neto? E aí, eu só conseguia, toda vez, uma vez tocou no rádio, eu no carro dirigindo, aí eu logo tirei, não conseguia ouvir. E aí, quando a gente tava indo pro show da Marisa Monte, eu comentei, né, com a Joelle. E eu falei assim, vai ser a primeira vez que eu vou ouvir Velha Infância depois que o pai faleceu. E aí eu chorei muito, assim, né, porque a música sempre fez parte da nossa vida. Então, assim, muitas músicas me lembram ele, me lembram coisas que a gente fazia juntos. E esse período do hospital foi muito difícil, porque eu queria desabar, mas eu tinha que ser forte por ele, né, a Joelle também, que não pôde estar lá. E o Joaquim Neto, cada um tentando, se esforçando para estar nas fisioterapias e o Neto tocando e cantando. Eu vi, assim, o quanto a nossa família se une quando a gente precisa, né? E o amor tava ali presente, né? E a música é muito forte na vida de vocês. Muito. Na alegria, na tristeza, no negócio. A todo momento, Neto. Essas lágrimas aí são de saudade? São muitas coisas, porque, como a Débora falou, foi um período muito difícil. A gente nem tinha tempo, na verdade, pra sofrer. Porque de dia, eu, por exemplo, né? Ou eu tava no hospital, ou eu tava na empresa, e à noite, ou tava no hospital de novo, ou tava tentando dormir um pouco. Puxado, né? Durante essas 2 semanas aí, digamos assim. Agora, virando a página, Joelma, eles se reinventaram, eles reergueram o sonho do pai e eles abriram uma nova loja. Gente, pouco tempo depois, por que pouco tempo, né? Pouco tempo depois, um pouquinho mais de 2 anos, vocês cresceram absurdamente. A quem vocês atribuem isso? É complicado dizer. A nossa loja fica no Mafrense, né? A matriz, digamos assim. E ele sempre dizia, como a gente mora bem próximo à loja, ele nunca quis sair lá de perto, porque era bem cômodo ficar lá mesmo onde já estava, o pessoal já conhecia, quem precisava de alguma coisa já ia até lá. Só que antes de falecer, ele, em segredo, já estava procurando uma alternativa para abrir uma outra loja também aqui na cidade. Só que ele não disse nada para Ele ninguém. queria fazer surpresa. Pelo Ele era menos assim. ninguém Pra da... mim, ele disse. Depois a gente Mas conversa. ele só comentou que queria abrir, mas Mas ele já estava botando o plano em andamento, realmente. Eu acho que ele ia já, depois que tivesse tudo finalizado, é que ele ia querer divulgar realmente. Só que com essa situação toda, não deu pra gente fazer nada perto por um bom tempo, né? A gente só veio conseguir pensar em fazer algo desse tipo agora. E foi até, como é que eu digo, de surpresa, foi em cima da hora. Não foi um grande planejamento ter essa outra unidade agora. E como foi que vocês descobriram que ele já estava planejando? Já que ele estava fazendo as escondidas. Foi a Joelle que disse. E ele me falou. Não, que a gente começou, na verdade, a procurar locais, a conversar muito sobre isso há um ano atrás, 1 ano e pouco. Então, a gente já chegou, a gente já tinha ido ao centro, já tinha olhado vários lugares, já tinha conversado. Olha, mas não, acho que essa aqui não é a hora, não, esse não é o lugar.
E aí, deixamos em stand-by. E aí, um tempo depois, o esposo da nossa prima, assim, que é família mesmo, assim, de dentro de casa, comentou com o Neto, né, Neto? Comigo também. Foi, não estavam juntos, e aí ele chegou a comentar. De vez em quando a gente, tem 2 anos que ele faleceu, mas de vez em quando a gente vai descobrindo certas coisas. É porque teu pai fez isso aqui pra mim, assim, assim, assado. Meu Deus, eu não sabia, né? Uma vizinha que chega pra contar que ele havia ajudado ela no momento específico, que ele não falava pra ninguém, ele não contava pra ninguém. Depois era que a gente, assim, vai descobrindo. E aí essas pessoas chegaram também querendo ajudar vocês de alguma forma? Muitas pessoas. Gente, vocês ainda não sabem responder a quem vocês atribuem tudo isso? Eu acho que tudo, assim, vem muito da nossa criação, né? Tanto ele quanto a nossa mãe sempre estiveram ali presentes, sempre ensinaram a gente o valor da família. E muitas coisas eu vejo, assim, hoje que eu falo, ou que eu faço, que eu digo, meu Deus, o papai falava desse jeito. Eu tô falando igual ao pai, tô fazendo igual a ele. Aí, assim, a gente vai vendo que fica na gente, não tem como, assim, ele vai sempre viver com a gente. E a né? intercessão dele do céu. É. Porque a gente sabe que a gente tem um intercessor lá. Assim, Eu não tenho dúvida. Eu também não, gente. Eu já tô com vontade de chorar, pra falar a verdade. De novo. Não chora, respira fundo. Vamos fazer o seguinte? Vamos falar da ampla construção? Vamos Sabe por quê? Deixa eu te dizer por quê. Me conta. Josf, vende na Josf e na Ampla Construção também. Ah. Vende pelas redes sociais para todo o Brasil. Loja online. Fala da Ampla Construção. Ampla construção, viu, gente? Você quer comprar por onde? Você quer comprar pela internet? Dá certo. Quer fazer contato pelo Instagram? @Ampla Construção. Tudo junto, tá bom? Ó, tem loja em Timon, na nossa cidade vizinha aqui no Maranhão. Tem loja lá no Lourival Parente. Tem loja na Presidente Kennedy. Tem loja na Pissarra. E aí tem a lista de desejos também. Você pode deixar lá a sua lista de desejos. Lá pelo Instagram, você também pode observar quais são as promoções que estão lá disponíveis. Quem não gosta de promoção? Todo mundo, Eu gente. adoro promoção, é por isso que eu gosto da Ampla Construção. Preço justo, tá bom? Para você construir, para você reformar, para você decorar a sua casa. Lá tem tudo. Denise já me deu presente, que no episódio passado eu cobrei. Aí veio, né, gente? Porque a gente tem que cobrar, né? Gente, O cobrança óbvio, ele assim, precisa por ser favor. dito. O óbvio precisa ser dito. Ela trouxe meu presente, então assim, você aproveita que tá chegando o Dia dos Pais também. Lá tem, viu? @Ampla Construção. Beijo para toda a equipe da Ampla, que é uma equipe de excelência, viu, Denise? Lugar maravilhoso para o presente do Dia dos Pais. Agora quero falar também que tem um lugar que é muito legal. Não tem presente para homem, não. Mas tem um look maravilhoso para você almoçar, jantar, tomar café com seu paizão ou com as pessoas que você ama, né? A gente sabe que nem todo mundo tem a oportunidade de estar com o pai. Não é isso, meninas? Mas a gente pode estar com quem a gente ama e a gente pode agradecer pelo fato de estarmos aqui desfrutando esse momento, que é o presente, que é a única coisa que a gente tem de certa na vida. Sabe qual é? Me conte. Maria Flor! Ai, meu Deus do céu. Você tá linda assim por quê? Me conta. Eu tô linda por causa da Maria Flor. Eu já sou linda, mas aí a Maria Flor, ela vem e realça a minha beleza e realça a beleza da Denise. Eita, Olha a roupa que a gente tá hoje, viu, Rayane? Presta atenção à beleza dessas mulheres. É verdade, gente. Onde Depois que dos você 40, encontra a Maria beleza Flor? aumenta, viu? A Denise tá quase fazendo Ela, 40. ela inventa isso, gente. Ela inventa isso. Ela criou isso. Me diz uma coisa. Onde é que a gente encontra Maria Flor? Eu gosto muito da loja da Dom Severino, porque é pertinho da minha casa. Mas tem também no Shopping Dirceu, tá? Tem também na Zona Norte. Uma loja incrível. E, ó, @Maria Flor, THE. A Rayane tá sempre mostrando as tendências. Isso. Ela tá lá postando o tempo inteiro. Beijo pra Jéssica, que sempre me atende muito bem por lá também. @Maria Flor, THE. Gente, só roupa linda. Olha, Matriz, Rua Lucídio Freitas, no Marquês, tem a filial Dom Severino, que é a nossa preferida, tem também no Shopping Dirceu e em breve loja online, viu? Olha aí que coisa boa, viu, Vamos Denise? voltar a conversar aqui com o Joaquim, a Joelle e a Débora. Vamos. Vocês falaram da banda de casa, né? O integrante, Joaquim, não está mais aqui. Vocês já tocaram depois da partida dele? como antes, não.
Na banda de casa, foi assim, eu comecei a tocar com 6 anos de idade, teclado. Depois passei com 8, 9 anos pro violão, depois a guitarra. Na banda de casa eu tocava ali violão e guitarra. A Débora começou a tocar com 5 anos o teclado, né? Tocava o teclado na banda e o Joaquim Neto começou a tocar aos 4 anos, bateria. Nessa época ele só tocava bateria. E depois que ele faleceu, a gente nunca mais, assim, tocou nessa formação, assim, sabe? Eu acho que é uma das coisas que ainda a gente precisa fazer, né? Pra que, não sei, né? Faz Aquele parte do ciclo. processo ainda, né? A gente conseguiu acender a churrasqueira. Essa passou mais de um ano quietinha lá. Que a gente, no cantinho dela, a gente não conseguia mexer nela. Aí, acho que um ano depois, um ano e pouco, acho que foi no teu aniversário, Neto? Foi bem mais de um ano. Foi bem mais de um ano, né? Mas eu acho que foi no aniversário do Joaquim Neto, que aí já se tornou tradição. Aí a gente vai pra terceira edição do aniversário dele. Agora, muitas coisas, né, Denise? Muitas lembranças, lembranças, né? A é churrasqueira, a banda de casa, a música velha infância, as paredes da loja, os áudios. Gente, o meu pai já partiu. O nome dele também era Joaquim. Denise. Verdade. E também tive a felicidade de Isso, conhecê-lo. Verdade. Então agora eu pego o bodinho emprestado, que é o pai de Denise. Lindo, eu E te amo. me Ô, neném divirto lindo, muito. amo demais. É com Beijo, ele. paizão. Por falar em me divertir, e qual é a lembrança que faz vocês gargalhar? Muitas. Ele era muito marmoteiro. Muito mesmo, assim. De ele falar as coisas e a gente... Será que ele tá brincando? Será que ele tá falando sério? Mas alguma coisa específica, tô tentando lembrar. É porque ele era tão divertido naturalmente durante todo o dia. Ele era muito espontâneo, né? Ele pegava, assim, coisas muito... que ninguém imaginava, assim. Aí ele transformava aquilo dali, assim, numa piada. Ele contava ali alguma coisa. Ele contava muito também as histórias quando ele era mais novo, que ele tocava... Tinha uma banda com os amigos dele, né? Um dos amigos dele que tocava com ele também é o meu padrinho, né? E assim, ele contava, assim, muitas histórias dessa época. E histórias com os clientes dele, né? Coisas que tinham acontecido. Acho que... Não tô lembrando de nenhum episódio. Um Ele específico, era muito assim, porque era engraçado. sempre, assim, nas festas da família. Ele era a diversão das festas da família. Festeiro demais. Demais. Agora, o seu Joaquim também perdeu o pai muito cedo, né? Foi. Sim, Ele perdeu, acho que ele tinha mais ou menos 12, 13 anos. era. Então, ele tinha mais 2 irmãos, né? E aí, no caso, nossa avó cuidou dos 3 sozinha. Ele teve uma infância muito difícil, que foi o que fez ele começar a fazer o instrumento, porque ela não tinha condição de comprar, né? Mas assim, ele sempre levou isso como um aprendizado, né? De ensinar a gente a ir atrás das coisas, a estudar, a ter, né, as nossas coisas, a lutar pelo que a gente queria ser e fazer na vida. E hoje, como é que vocês se dividem na loja? Quem fica com qual parte? Todo dia vocês vão até as lojas? Todo dia vocês têm esse contato com os funcionários, com as vendas? Todos os dias. Pode falar, Neto. Com a nova loja, a gente tá em processo de adaptação. Tá bem complicado. Ainda não tem uma rotina definida, Sim. mas todos os dias Muito nós trabalho. estamos A gente só sabe que com tem muito muito trabalho. trabalho. Todos os dias nós estamos presentes em uma das lojas. Sempre tem pelo menos, em uma das lojas ou fazendo alguma coisa da loja. Sempre, o tempo todo, em horário comercial, tem gente lá, pra gente poder acompanhar. Quem é o financeiro? Joelle. Quem é o marketing? Eu. Débora. E quem é que comanda o financeiro e o marketing? Eu Joaquim comando Neto. É o chefe, E é o mais novo, né? o mais novo. E Mas- abraçou mesmo essa missão, não foi, Mas que a Joaquim? gente viu amadurecer demais, assim. O homem da casa. Muito mesmo. Vocês já tiveram a oportunidade de dizer isso pra ele? Já tinham tido essa Já. oportunidade? Já. Falou. Porque como eu peguei desde o início, né, esse processo todo, eu acabo dominando pelo menos um pouco de tudo da empresa. Agora a gente divide melhor para poder facilitar
as coisas, até porque a empresa vai crescendo e vai tendo mais coisas, mais demandas. Mas eu entendo pelo menos um pouco de tudo, do que está acontecendo. Entendi. Eu tenho agora uma sugestão para vocês, para o café da manhã do domingo, com a nossa querida Eliane, né? Eliane é a mãe desses meninos, maravilhosa. Gente, vou falar para vocês da Ladocices. É bom, viu, gente? Não é bom, não. É depois de bom, É gente. maravilhoso. Então, para o Dia dos Pais, encomenda especial Ladocices, @Ladocices_. A loja tá ainda mais linda. Quero dizer para vocês que é só pegar @Ladocices_, tem lá o endereço, mas vou adiantar. Fica na Avenida Jockey Club e você pode comprar pelas redes sociais mesmo, clicando no link na bio, ou então indo até lá, encomendando aí aquele delicioso café da manhã para você nesse Dia dos Pais, tá certo? Mais algum recado? É claro, meu amor, porque é o seguinte, Joaquim tá cansado com a nova loja, Débora tá cansada também, Joelle tá cansada também, é um cansaço satisfatório, porque eles estão Claro. fazendo o que eles gostam, o que eles amam, mas a gente se cansa. E aí eu lembrei da Inderma, que lá você pode fazer uma massagem, gente, vocês não têm noção, não. É uma massagem relaxante, Denise, e aí eles vão ficar novinhos para enfrentar o dia seguinte. É e tem verdade. promoção para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo o podcast Baião de Dois, que entra lá no Instagram da Inderma e disse, olha, eu tô cansada igual o Joaquim, viu, gente? Igual a Débora, igual a Joelle, por um motivo... Tá, pode não ser tão bom assim, mas eu preciso relaxar, eu preciso revigorar. Ela é Ou demais. pra quem quer fazer aquele botox Que de vez você em- adora. Eu adoro! Ela Eu adora, adoro. gente. Eu acho que eu vou fazer consórcio de botox, porque quando acabar, Olha, eu já tá tô em Tá aí, é outro. uma boa. E Você é um achou bom? investimento, viu? É. @Clínica Enderma. Gente, tecnologias e tudo de melhor em medicina, saúde e estética. Os melhores procedimentos estéticos você encontra na Clínica Enderma. Fala aí com o Dr. Júlio e também com a doutora Dani Fassi, são maravilhosos. Aproveitando que a gente já está aqui falando dos nossos parceiros, vamos falar da Ponto Fashion também? Olha Fashion. quanta coisa fashion a gente tem aqui. Pega aí, Joelma Patrícia. Isso aqui parece com a Dani, sua filha, Eita, viu? gente, ela, delineador, gente. Ela adora, adora. Olha, isso aqui, gente, é sucesso, tá? As meninas curtem demais. Lapiseira colorida. Isso aqui é a prova d'água, tá? E vegano, tá? Vegano, gente. Olha Importante, só. viu? Importante saber que é feito com tudo com muita responsabilidade. Na Ponto Fashion, você pode falar com a Poliana ou com alguém da equipe dela. E, gente, tem em todas as regiões da cidade para facilitar a vida da gente. Renascença 2, Vila Maria de Seu 2, Centro, na Praça Rio Branco, e também venda online pelas redes sociais, @.fashion_. Eu curto demais. E você, parceira? Eu demais, eu tô bem na tendência Barbiecore. Hoje eu não vim porque, enfim, né? A gente já extrapolou. Extrapolamos, extrapolamos, né? Inclusive no último episódio do Foi, Baião. é verdade. É verdade, viu, Denise? Mas eu gosto da combinação preto, ó, colocando umas peças aqui, uns acessórios rosa, fica bem legal. Fica lindo. Vai lá na Ponto Fashion. Segundo a Ana Carla, nossa personal stylist, É, né? um beijo pra Ana Carla. Eu só faço tudo orientado, meu amor. Deus me livre de não ter orientação. Por quê, Débora? Porque às vezes ela é desorientada demais com tudo. Tem que estar na cartela. Ai, gente, eu queria fazer outro convite para vocês. Eu sei que participar aqui desse momento com a gente para falar sobre esse assunto ainda mexe muito com o emocional de vocês. E aí vocês disseram aí que ainda não tocaram na formação que vocês costumavam tocar. Que tal vocês voltarem aqui para a Rádio Clube Eu News? pensei nisso, Denise, porque a gente tem um Tocando. programa, fora o Baião de Dois. Eu tenho, a Denise tem. Meu, em horário diferente, mas ela tá comigo. Dela em horário diferente, eu tô lá junto com ela. Ela não sai de perto de mim, não, gente. Ela não consegue. E seria tão bom, sabe, receber vocês aqui para fazer aí essa nova parte da banda de casa, aqui conosco. Aqui é a casa de vocês também. E a gente ia ficar muito honrado, viu, Joaquim? Viu, Joelle? Viu, Débora? Verdade. Se Convite vocês se aceito. organizassem e tocassem aqui. Eu tenho certeza que vai ser incrível, Denise. Né? Você não canta no dia, Né? viu? Não, porque senão eu vou atrapalhar. É, né? com certeza. Cada um sua habilidade.
Por favor. A minha não é a música, definitivamente. Mas né? todo lugar que a gente vai, ela quer cantar. Gente, mas eu só sou no final da feliz. festa, Eu só no final canto da mal, festa. mas O eu importante é sou ser feliz. feliz. Exato. Eu canto mal, É mas eu isso. sou feliz. Dá licença. Você cantores. pode comprar um microfone lá na Josp. Olha Exatamente, olha aí. Melhor mexendo. Pensa que é só a gente que sabe fazer. Claro, compra seu microfone lá na Josp. Já que vocês estão falando Melhor da preço da Josp, cidade. já que vocês estão falando da Josp, deixa as redes sociais aí para quem ainda não conhece, para quem ainda não segue, conhecer melhor o trabalho de vocês. Já estamos conhecendo a história, né? E agora vamos conhecer o trabalho também. Pra quem quiser conhecer, vai lá no Instagram, @josf.cases. JOSSF.CASES. Cases. É só seguir a gente lá, acompanhar. A gente sempre tá mostrando todo o processo de produção, tudo que a gente tem de acessórios. E aí você entra em contato no link na bio pra falar com a nossa equipe, se quiser algum orçamento, se quiser algum produto. Maravilha, fala bem, hein? Vende bem o produto dela. Ô, Então. Neto, eu queria saber uma coisa, mais uma coisa, né? Porque eu já quis saber muita coisa. E vou continuar querendo saber, tá? Beleza, ele ensinou vocês a tocar, vocês crianças. Mas, gente, não tinha nenhum músico na família. Ele fez aula de música para aprender alguma coisa ou foi só mexendo nos instrumentos mesmo? Ele teve aulas na universidade de música, ele não chegou a concluir o curso. Ele fez o curso, então. Fez metade do curso. Mas não chegou a Ele fez concluir. até o 6º período ele chegou a fazer. Aí, Mas isso nunca foi também nenhum tipo de problema pra ele, porque o tempo todo ele fazia coisas novas. O tempo todo, desde o início ao final. O tempo todo aprendendo coisas novas, criando coisas novas, como a gente falou. Criando cases, aprendendo a fazer um serviço diferente. É por isso que ele conseguiu crescer e chegar onde chegou. Gente, porque música não é fácil não, viu? Tem que ter Eu lembro talento, que uma tem vez que ter eu orientação pequena, na aula. ele chegou um violino pra consertar, né? Nessa parte da luthieria é todo instrumento de corda que a gente conserta. Aí chegou um violino, aí ele pegou e começou a tocar. Eu, o senhor toca violino? Desde quando? Ele, não, sei algumas coisas. Eu, ele sabia Como um pouco de assim? tudo. Era impressionante. Ele ensinou, nos ensinou a tocar todos os instrumentos que a gente sabe hoje. Hoje o gente. Neto, ele é multi-instrumentista, né? Oi? Ele não tem uma banda fixa. Ele escolhe com quem ele quer tocar, quando ele quer tocar. Mas assim, é pra tocar contrabaixo. Ele vai. e toca bem, viu? E toca bem. Não é propaganda, porque é meu irmão. Não é. É pra tocar a bateria, ele toca. É pra tocar guitarra, ele toca. Se botar pra ele tocar, ele Você aprende de ouvido? A maior parte das coisas foi de ouvido. Não fez aula também? Não, fiz aula. Ele começou me ensinando a tocar bateria. Sim, mas ele não fez aula. Ele Mas, te ensinou. mas ele sabia pelo menos um pouco O de básico. muitas coisas. E esse pouco ele passava pra gente e depois a gente ia aprendendo mais. Ou com professores ou sozinhos. Foi meu caso com a bateria. Mas o Neto é humilde, porque o professor que meu pai contratou pra ele, o professor de bateria, deu lá as aulas de bateria. Teve um primeiro e tal, aí não vai dar certo. Aí contratou um outro, muito bom. Ensinou a parte teórica pra ele, a parte prática, aquela coisa toda. Chegou um momento que ele disse, eu não vou mais dar aula pra esse menino, porque ele já sabe tudo. Ele já sabe tudo, esse menino não precisa aprender mais nada. Gente, Foi a isso. Joelma também toca. É? O terror. É pra falar. Eu pensei que você ia fazer a piada que o papai também fazia. Que Qual ela era? tocava. Me diz. Não, acho que toca muito bem, campainha. E sai correndo depois. Isso, Joel, demais. Essa fui eu, não sou mais. Fui eu na infância. Por que é que pensa, meu Deus, o que é que eu falar agora? Será que eu incremento? Gente, eu não toco. Não, eu toco. Sabia que eu já fiz aula de teclado? Também. Isso aí é para sempre. Carla Ramos, um beijo. Carla Ramos, já tocamos muito com ela. Maravilhosa, entendeu? Porque o meu irmão, muito abençoado, um beijo aí pro Marcelo, ele tocava de ouvido. E aí a minha mãe, nós dois, ela dizia assim, vai fazer aula também. E aí eu ficava lá, tan, e o fone, eu ficava cantando, e eu ficava falando. Aí ela veio, tirou o meu, gentilmente, só que não. Carla Ramos, né? Essa menina não sabe tocar não, gente. Essa menina gosta de falar, o negócio dela é falar. Sabe das coisas, a Carla, viu? Isso e aquilo, não dá certo. Mas você toca asa branca, tá? No tempo a gente chamava órgão, agora é teclado, né? Esquece Tudo órgão. do órgão. Esquece esse nome. Entendeu? E aí eu sei tocar um pouquinho, além do terror. Ai, que coisa boa. Delícia, né? Não, e a gente vai conversando aqui, vocês vão conhecendo um pouco da gente, a gente vai conhecendo um pouco de vocês.
E a gente está chegando ao fim do nosso baião. Ah, Denise, sempre essa parte, né? Mas sabe o que eu queria saber de vocês agora? E eu quero um monte de coisa, né? Faz hora que eu pergunto. Tem muita gente aí que está no início do processo que vocês passaram, né? Em 2021. E o que vocês teriam para dizer para essas pessoas? Com a experiência, a bagagem que vocês têm hoje? Eu acho que, assim, as pessoas em volta, né, amigos, família, ou até quem não tá tão perto, tentam ajudar, mas às vezes a ajuda não é bem assim o que você precisa. Porque nesses momentos não adianta você falar nada. Às vezes a presença, você está ali ao lado, quietinho, só da pessoa saber que você tem alguém, já é muita coisa, né? Porque eu ouvi muitas coisas assim que mas você vai entender, porque era melhor, porque Deus quis. E nesse momento do início do luto, você não quer saber nada disso. Porque a sua dor é a sua dor, e só você sabe o que você tá sentindo. Então, assim, procurar ajuda se for necessário, né, de um profissional. Se você vê que não tá lidando bem com isso. Eu busquei ajuda porque eu não tava conseguindo, porque meu pai, ele era e é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Então foi algo assim que tirou meu chão completamente, acredito que dos meninos também. Então assim, procurei ajuda. Então acho que isso é extremamente necessário. Psiquiatra, né? Fui pra psicólogo também, fazia sessões, porque eu não estava conseguindo lidar com aquilo. E é normal não conseguir lidar, porque é algo que muda a sua vida 360, né? Então, é você ir se conhecendo a cada dia. Tem dia que você não vai conseguir fazer nada, tem dia que vai ser muito difícil, tem dia que você só vai querer chorar. É você ir aceitando aquele momento, né? Dia após dia. É um processo. Até hoje, tem dias que é muito difícil. Quando eu me pego, eu tô chorando, vendo fotos dele aqui, e eu fico pensando como seria minha vida, ou que ele não vai conhecer os meus filhos, ele não vai entrar na igreja comigo quando eu for me casar. Então, são coisas que vão ficar a vida inteira, né? Mas nesse início do processo, realmente é algo muito difícil. Então, buscar ajuda, estar perto de pessoas que vão lhe apoiar, que vão entender a sua dor, né? Acredito que isso. Essa parte, assim, de buscar ajuda de profissionais qualificados, né? Porque, claro, a gente não pode desmerecer também as pessoas que estão ao nosso redor, né? Os nossos amigos, a nossa família. Mas é muito importante você procurar uma ajuda profissional. Isso ajuda demais, né? A Débora já falou bem sobre isso. E eu acho que tem um lado também espiritual, porque no início, eu não consegui voltar, assim, o meu olhar, né, pra Deus. Porque eu fiquei de mal mesmo e tive um DR, eu não quero mais saber de você. Assim, não por enquanto. E foi um processo muito doloroso. Mas, assim, a ajuda profissional, ela também auxilia até nisso, né? De você entender certas coisas, né? De você perceber, ter um olhar diferente, né? Ressignificar, né? Transformar aquela dor em amor. E antes da gente abrir a loja, eu conversei com a Débora. Vamos numa capela. A nossa família toda, e a gente vai levar para Deus, a gente vai colocar em oração. Porque a gente estava muito aflito, né? Será se vai dar certo? Será se esse é o momento? Né? O medo. Né? Então, assim, a gente combinou, né? Foi meu esposo, os namorados, né? Dos meninos, a nossa mãe foi também. A gente foi num lugar que é, assim, nossa segunda casa, né? Que é a Capela do Colégio das Irmãs, né? Então, nós fomos para lá, fomos, assim, muito bem acolhidas, como sempre, né? Então, fomos para lá, tivemos um momento de oração, assim, muito bom, né? Onde Deus falou mesmo, né? Onde nosso coração pôde se aquietar um pouco mais. E eu acho que é muito isso, né? Você unir, né? O lado profissional, né? Qualificado para isso, mas também voltar o seu olhar para Deus. E isso ajuda muito. Vocês são todos muito religiosos, né? Você fez as pazes com Deus? Fiz, já pensei em muitas coisas. Complementando um pouco também o que elas falaram, tem a questão de que me veio em mente as pessoas ao redor. As pessoas ao redor, elas influenciam muito nesse processo. E que cada pessoa vai pensar de uma maneira diferente, vai agir de uma maneira diferente, que foi o que aconteceu lá em casa. Então, as pessoas ao redor, os familiares, os amigos, eles vão ter que também prestar atenção e entender o que é a forma de cada pessoa reagir. Como é que você reagiu?
Eu tinha muitas atividades durante o dia. Muitas mesmo, né? Porque tudo que ele fazia, eu tive que fazer. E mais o que você já E fazia. mais o que eu já fazia, exatamente. Eu estava finalizando meu curso superior. Então eu tinha que terminar, eu tinha que cuidar da loja, algumas outras atividades que ficaram, algumas coisas da casa que apareciam, né, durante o dia. E tudo era novo. Todo dia eram várias atividades novas que eu nunca tinha feito na minha vida. Então aquilo me ocupava bastante, de certa forma até ajudava a passar o tempo. E quando tinha momentos de tristeza, eu deixava acontecer. Chorava, Sim, é inevitável. conversava com as pessoas sobre isso? Sim, nunca fui muito de conversar, mas são coisas inevitáveis. Tinham pessoas específicas, né? Assim, Sim, que eu gostava pessoas de conversar. específicas com quem eu conseguia conversar. E você buscou essas pessoas nesse momento? Sim, sim. Eu não. Eu peguei uma característica dele que é de tentar resolver da melhor forma possível o meu problema que existe naquele momento, ser o mais eficiente possível. E por mais que eu não gostasse de conversar, eu tenho total ciência de que aquilo era a melhor forma de resolver o meu problema no momento. A gente teve muita ajuda, né? Muito apoio da nossa família. A gente tem primos que moram perto, tios, os amigos da universidade, os amigos de todos os nossos ciclos. Até primos que moram em outro país que vieram. A gente até recebeu aqui, muito para dar apoio, muito apoio, assim. Então, realmente, isso foi fundamental. A gente saber que não estava só. Mesmo, às vezes, a gente se sentindo muito só, mas a gente sabia que tinha ali com quem contar, né? Joelma, sabe o que eu queria pedir pra eles? Será que eles vão topar? Eu sei o que é. Antes de. Já sabe. Eu sei que você tá Pede pensando. primeiro. É por osmose. Ela passa as coisas pra mim. Eu queria dizer, Denise, que é tão bonito ouvir a história de vocês, sabe? É tão tocante, é tão emocionante. A Denise sabe que eu não vou chorar hoje porque meu rímel não é a prova d'água. E aí eu não posso ficar parecendo. Sim, quer dar ponto fecho. Senão eu vou meu ficar amor. parecendo aqui a boneca Emília, mas eu queria dizer que o luto é uma luta, né, gente? Porque o Grande. luto é anseio, é angústia, é saudade. O luto é felicidade, porque você lembra de momentos em que você foi feliz com aquela pessoa. E o luto é, acima de tudo, uma realidade da individualidade. Todo mundo passa por um luto de uma forma diferente. É. Por mais parecido que a gente seja, por mais que a gente seja irmão, por mais que a gente seja mãe e filho, sabe? E o luto, ele é uma luta e que traz essa reflexão da felicidade também. O que que ele trouxe pra gente? O que que ele deixou? Eu sei que você vai pedir pra eles cantarem. Pra eles darem uma palhinha. Errou, porque essa proposta foi para o próximo, porque eu sou dessas. Então aproveita aí, que eu errei. Olha só, sabe o que eu ia pedir? Joelma e Débora sempre foram te falar mais. São comunicadores, Joelle. jornalistas. Como é que ela Joelle fala, e meu? Débora. Mas que você falou Joelma. Foi? Eu falei Joelma? amor. Eita, tô doida. Entendeu? Não, Ela gente. fala que eu passo o dia inteiro A falando o gente nome ama. dela, mas desse jeito. É sério, Outro dia eu a pessoa amo. entrou aqui e disse, como é Eu seu tenho nome? que Eu disse, amar. Denise. Eu disse, não, é Joelma. É porque tem hora que eu já confundo A tudo. sintonia, né? Eu mereço, gente. Eu mereço. Joelle e Débora sempre foram mais comunicativas, né? E sempre falaram muito do amor. Mas e o neto? Seu Joaquim tá ouvindo. Ele tá ouvindo a mensagem que você vai dizer agora para ele. Denise, assim, isso era característica dele, as meninas vão concordar também. Eu tenho muita coisa semelhante a ele, muita coisa. E o que ele tinha para fazer, ele fazia com ações. É verdade. E eu sigo essa mesma ideia até com ele nos últimos dias no hospital. Tomou as rédeas. A ação de amor, o abraçar da Josfi, seria a maior dessas ações? Sim, seria a mais importante. Porque era a maior preocupação dele. Então, resolver a maior preocupação dele talvez seja uma das maiores formas de demonstrar isso. Seu Joaquim, gostou da mensagem? Eu posso falar uma coisa? Deve. Eu acho que ter assumido a Josf foi assim uma grande ação
que o Joaquim Neto fez, mas lembrando dessa questão do hospital, eu vejo muito, assim, o quanto ele demonstrou amor pelo papai, porque a gente estava sempre nas 3 fisioterapias, eram 3 vezes ao dia. Então, por exemplo, no dia anterior que ele tinha dormido com o papai, ele tinha que estar lá na fisioterapia, que era umas 10 e pouquinho. Assim, era um cansaço mental, um cansaço físico, mas que eu via o amor dele se demonstrando ali, porque eu sei que cada um tem sua forma. Eu falava, mas ele fazia coisas. Então, eu acho que ele demonstrou de uma forma que ficou muito claro pro papai o amor que ele sentia ali. O fato dele estar tocando violão por 1 hora, né? Na verdade, 3 horas por dia. Vendo o nosso pai sofrer, né? Queria estar em casa, ele estava planejando voltar para casa, fazer churrasco, cuidar da saúde e ampliar a loja e a gente viajar mais. E foram momentos muito difíceis. Eu sempre ficava pensando, ele é o mais novo. Ele é o mais novo, ele tá assumindo responsabilidades gigantes. Então, eu comentava muito com a Joelle, o quanto eu fico orgulhosa de ver isso dele. Eu tenho certeza que o papai também ficou muito orgulhoso, né, de ver essas ações. Então, é isso. Meu pai, ele tá no céu, mas ele sabe que ele foi muito amado. Por nós, né, por toda a família e por todas as pessoas que o odiavam, né. A gente escuta muito, né. Inúmeros clientes, todos os dias. Nossa, como eu sinto falta do seu pai. Gostava muito dele. Então eu chegava assim, eu conheci seu pai. Ele era muito meu amigo. Gente boa. É verdade. Ele era mesmo. Eu não tenho condições de encerrar. Você encerra? Eu continuo tocando terror. Ela continua tocando campainha. E eles continuam tocando vários corações. Assim como o seu Joaquim ensinou a tocar instrumentos, eles vão continuar tocando vários corações. E eu tenho certeza que esse podcast ele vai alcançar muitas vidas, muitos corações, que ele vai inspirar muitas pessoas na área do luto, na área do empreendedorismo, na área da união familiar. Vocês não sabem como é bonito ver, ouvir, sentir a união dos irmãos, sabe? Diante de uma situação difícil e triste. É tão difícil raciocinar quando a gente está sofrendo. É tão difícil. Imagine como a situação financeira, que não está tão bacana, é mais difícil ainda. Mas através dos ensinamentos, da música, do amor, do humor, vocês conseguiram. E vocês continuam conseguindo. Então, o meu desejo aqui hoje é de gratidão. É que vocês continuem espalhando todas essas notas. Eu sei ler partitura, tu não sabe. Não sei, gente. Mas eles devem saber. Mas e olha, o seu Joaquim, ele fez uma que eu partitura. não tive condições de encerrar, porque você está encerrando lindamente. Especialmente para a história dos 3 filhos e de toda a família. E é uma família que não são só os 3, é a família Jossi, é a família de quem vai lá, de quem compra, de quem leva, de quem alcança. É bonito demais, gente. Muito obrigada por participar do nosso Baião. Nós que agradecemos a oportunidade de contar a nossa história, né, a história do nosso pai, que tem muito amor, que a gente carrega, né, com isso, que é um sonho dele, que agora é nosso. E a gente gosta muito de falar sobre isso, né? Porque é algo que tá na gente, tá dentro, né? E mantém ele vivo, né? Bem vivo. Beijo, Neto. Eu sei o quanto é difícil falar sobre isso pra você. E você ter vindo aqui é muito especial pra gente. Que a gente consiga, através da história de vocês, tocar muitos corações. Não só nesse mês dos pais, mas em todos os dias. Um beijo. Obrigada pelo carinho da audiência de vocês. Até o próximo Baião. Tchau.